Esses camundongos participaram de um experimento que comprovou a relação entre o comportamento de caçar uma presa e uma área do cérebro deles chamada amígdala central. A novidade é que, em geral, os cientistas associam essa região não à caça, mas a um comportamento ligado ao medo, o de fugir ou ficar frente a uma ameaça. Esse artigo é sobre um tipo específico de comportamento alimentar, que é o comportamento predatório, que se trata de um animal buscando um objeto vivo que vai lhe servir de fonte nutricional. Então nós estamos tentando entender as bases neurais, os circuitos neurais que regulam esse comportamento que não é bem entendido atualmente. Então o nosso ponto de partida, na verdade, foi um estudo feito aqui na USP, pelo grupo do professor Newton Canteiras, que identificou uma área específica no sistema nervoso do roedor que respondia mais especificamente quando o animal estava caçando do que quando ele estava simplesmente comendo algo, um nutriente que estava acessível na caixa de comportamento. Newton Canteiras, ao lado de Ivan Araújo, da Universidade de Yale, é um dos autores do artigo sobre esses experimentos, publicado na edição da revista Cell de 12 de janeiro. O Newton tem vários trabalhos em que ele introduziu uma visão nova sobre a função da amígdala central, né? Mas, de maneira geral, o que a gente vê é um envolvimento muito menor da amígdala no comportamento de medo comparado a esse comportamento mais exploratório caçador. Tinha uma história dessa história da amígdala e medo, né, na questão do central, no núcleo central. Isso é uma ideia vigente, que até hoje é muito válida que eu digo, as pessoas acreditam muito nisso. E vamos dizer assim, não é o foco desse trabalho. Esse trabalho está buscando uma outra coisa, esclarecer o papel da amígdala no comportamento de caça. Mas ele coloca muito em xeque essa ideia do central ser envolvido com a questão como centro da organização do medo. Então, e isso também é uma outra questão importante, que aumenta ainda mais a importância do trabalho. Né? Quer dizer, não é só que ele está falando, olha, isso é importante para a caça. Isso é importante para mostrar o valor do central. E tem muito trabalho publicado em Nature, Cell, que fala, olha, o central é medo, central é medo, central é medo. E esse fala, não necessariamente. A amígdala central, parte do cérebro estimulada nos camundongos, na verdade, são elas. Duas estruturas cinzentas bem pequenas com formato de amêndoas localizadas na região do lobo temporal, uma em cada hemisfério do cérebro. Para testar a relação entre a amígdala e o comportamento de caça, o grupo de pesquisadores usou duas técnicas. Em uma delas, os pesquisadores implantaram fibras ópticas nos camundongos para ativar a região do cérebro em teste. Em seguida, ofereceram aos animais diferentes tipos de presas, um grilo, um pedaço de madeira, um brinquedo que se movimenta. A gente comprou pela internet um brinquedo que parece um inseto com perninha e um pouco menor que um camundongo, né? E a gente ligou e colocou na caixa e esse bicho fica se movimentando aleatoriamente e o animal normalmente tenta evitar, ele vai para o lado oposto da caixa quando esse animal chega perto. Mas com a estimulação desses neurônios que nós pensamos estão relacionados com a caça, o animal muda completamente, ele persegue esse objeto e morde e fica tentando matar, entre aspas, o objeto, continua mordendo e tentando manter ele sob controle repetidamente. Então, enquanto esses neurônios estiverem ativados, o animal vai colocar as patas dianteiras sobre ele e morder repetidamente, como se estivesse realmente lutando para dominar e eliminar uma presa. A mesma postura motora, os mesmos parâmetros motores que você observa quando um animal normal está caçando uma presa verdadeira, né? Quer dizer, o camundongo faz o movimento de pegar e morder a presa quando estimulado pelo laser, mesmo quando ela é artificial. Outra técnica também ativa a região da amígdala, mas por meio de drogas injetadas no cérebro. Os resultados foram similares. A gente
potenciou o comportamento de caça e fez com que os animais caçassem objetos aleatórios, artificiais, ativando esses neurônios usando essa técnica também. A importância disso é que o comportamento predatório ele é um comportamento evolucionariamente fundamental, então ele provavelmente foi um grande modulador, um grande influenciador de como o cérebro se configurou atualmente, e ele nos ajuda a entender uma série de questões básicas em neurociências, por exemplo, a conexão entre estímulos sensoriais e motores, etc. Uma coisa importante a se lembrar é que os humanos e os primatas em geral possuem essa estrutura cerebral. A amígdala central ela existe em primatas, em humanos, ela parece existir em todos os vertebrados que têm mandíbula. Então, de alguma forma, esse circuito sobreviveu e chegou às espécies primatas mais elevadas, né? Agora, uma possibilidade, que é uma espécie de metáfora, vamos dizer assim, é tentar entender se isso tem algum papel no consumo excessivo de calorias, né? Então, uma das grandes questões em comportamento alimentar e obesidade é tentar entender por que um organismo ingere mais calorias do que a necessidade fisiológica exige. Porque existe essa tendência de acumular, né? Essa tendência comportamental de exagerar no consumo, né? Então, se a gente pensa no comportamento predatório, o que a gente vê é que os animais não necessariamente precisam estar com fome para caçar. O estímulo da presa é suficiente para fazer eles caçarem. E isso faz sentido, vamos dizer assim, na natureza, né, que seja um comportamento oportunístico, porque mesmo que você não esteja com fome agora, você não sabe se no futuro você terá uma presa a seu alcance que você possa capturar. Então tem um sentido biológico de sobrevivência você caçar sem a fome,